Satanás na visão do judaísmo e da Kabbalah? Será que o Satanás é um inimigo ou um servo de Deus? Ele está contra ou ele é um anjo que trabalha para Deus? Será que ele se rebelou contra Deus? Será que ele tem força para fazer contra a vontade de Deus? Será que ele é mais poderoso que Deus? Vamos ver então o significado do nome Satanás, quais são as funções dele e a visão da Kabbalah sobre isso, se realmente ele é contra ou a favor de Deus. Vamos ver isso de acordo com alguns versículos e vamos ver também de acordo com várias explicações da Kabbalah e do Zohar, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar primeiro. Qual o significado de Satanás? Satanás em hebraico é Satan. Satan tem alguns significados. A palavra, a raiz dessa palavra tem alguns significados. Pelo significado que está escrito no versículo lá, na história de Balaão, em Números, capítulo 22, versículo 22, diz que Balaão estava indo na direção para amaldiçoar o povo judeu. E apareceu um anjo na frente dele, que não deixou ele. No começo, só o jumento dele viu o anjo, ele não viu. Depois ele viu o anjo. E está escrito que aquele anjo ele veio fazer o quê? Le Satan lo. O que quer dizer Le Satan lo? Ele veio fazer um obstáculo. Ou seja, ele veio não deixar o Balaão, ele ia amaldiçoar o povo judeu, porque esse anjo era um anjo de misericórdia, um anjo bom. E ele não queria deixar que Balaão pecasse. Depois ele seria castigado por isso. E assim foi na prática. Então a gente vê que o nome de Satanás, Satan, a raiz da palavra Satan não necessariamente é uma coisa ruim. Então uma explicação de Satan quer dizer Le Satan lo, que é um obstáculo. Ser um obstáculo. Tem a segunda explicação, que vem de Sitna. Sitna significa ódio ou contra, ele é contra alguma coisa. Tem a terceira explicação, que significa de listot, desviar. Desviar. Ou seja, tem a ver com sair do caminho, desviar. Aqui a gente vê que, na verdade, a palavra Satanás, esse não é o nome verdadeiro dele, desse anjo. Esse é um nome que expressa as funções dele. Então a gente vê que ele tem uma função de ser um obstáculo. Ele tem uma função de ser contra. Ele tem uma função de desviar a pessoa do caminho. De acordo com o que ele faz, assim é o nome dele. Agora, qual que é o nome verdadeiro dele? O nome verdadeiro dele, na verdade, não se fala aqui esse nome, tá? É melhor, por motivos. A gente não se mexe com ele, né? Não se mexe com quem está quieto, ele é poderoso. Poderoso no sentido é um anjo ruim. Quer dizer, ligado com a gente parece uma coisa ruim, já vê melhor como que é isso. A gente chama ele, se fala os nomes que formam o nome dele é a letra Samer, letra Mem, letra Aleph e letra Lamed. Ou dividido em duas palavras, tá? Para não falar a palavra inteira, seria Sama, Kel. Kel é o nome de Deus. Na verdade, com E. Não fala Kel, fala E, L, tá? Não se fala o nome de Deus também, vão. Então, esse é o nome verdadeiro dele. O que significa esse nome? Sama vem de Suma, de cegar. Kel é o nome de Deus, ou seja, ele cega as pessoas de verem Deus. Ele tira a presença divina, ele oculta. Esse anjo, uma das funções dele é não deixar a gente ver Deus tão abertamente. Para quê? Para a gente poder ter o livre-arbítrio. Se a gente consegue ver a presença divina todo segundo, a gente nunca vai pecar, a gente nunca vai fazer nada de errado. Então ele oculta um pouco a presença divina para a gente poder ter o livre-arbítrio. Agora, esse anjo ele tem três funções. Uma função dele ele primeiro, ele faz a gente errar, a gente pecar, traz pra gente uma tentação. Depois que ele faz a gente errar, ele vai lá em cima e acusa a gente, fala, olha só, o fulaninho, ele fez isso, isso, isso. Depois que ele acusou, se a pessoa fez uma coisa muito ruim, a pessoa não tem méritos mais, ele tem a permissão, ele pede de Deus a permissão e tem a permissão de tirar a alma da pessoa. Ele é chamado também o anjo da morte, Malach HaMavet. Mas primeiro ele começa desviando a pessoa do caminho, traz uma tentação. Depois ele vai lá em cima e acusa a pessoa até que ele consegue realmente tirar a vida da pessoa. Agora esse anjo, ele é ruim, ele é contra Deus, ele realmente se rebelou contra Deus. Ele é tão poderoso contra Deus quanto Deus? Resposta do judaísmo da Kabbalah é não. Tem algumas crenças que falam que sim, que ele se rebelou contra Deus, etc. Ele tem poderes, mas a visão da Kabbalah do judaísmo não é essa. O judaísmo diz o seguinte, primeira coisa, ele é um anjo. Não tem como um anjo é uma criatura de Deus. Como uma criatura de Deus vai conseguir se rebelar contra Deus e ser mais poderoso que Deus? Fazer coisas contra a vontade de Deus.
Somente seres humanos Deus deu pra gente o livre-arbítrio de poder escolher entre o bem e o mal. Anjos não têm livre-arbítrio. Anjos, eles são que nem mensageiros, eles fazem uma função. Ele não pode mudar a função dele. Ele não tem esse poder. Se deu um anjo que ele é misericordioso, ele não pode de uma hora para outra virar o anjo que vai acusar. O anjo Rafael, que é da cura, ele não pode ir contra uma pessoa. A função dele é curar a pessoa. Então, é impossível que o anjo ele se rebele contra Deus. Ele seja inimigo de Deus. Impossível. Isso não tem nem lógica falar isso. Porque ele é mais poderoso que Deus. Nós temos esse poder de fazer contra Deus, porque Deus nos deu esse poder. Mas para os anjos, eles não têm esse poder. Por isso os anjos, eles não podem pecar. Eles não pecam. Então, no judaísmo não existe um anjo que é contra Deus, se rebelou contra Deus. Não. Tudo que esse anjo, Satanás, ele faz de acordo com a vontade de Deus. Deus colocou ele na terra para ele testar a gente. Para a gente poder ter o livre-arbítrio, senão fica fácil. E mais ainda, quando você está numa batalha, você precisa conseguir alguma coisa, não tem nada que te atrapalha no meio, uma hora você vai ficar sem vontade. Não tem graça. A graça que dá pra gente garra, a vontade, é quando vem alguém e começa a desafiar a gente. Por exemplo, você quer pedir para um homem? Sim? Isso aqui eu vou dar aqui um conselho para as mulheres. Você tem na sua casa alguma coisa que você precisa consertar? Tem uma lâmpada que tá ruim? Alguma coisa que você precisa consertar? E o seu marido já fala para você várias vezes, não, eu vou consertar e nada. Você quer um conselho? Quer fazer ele mudar, ele ir lá rapidinho e fazer isso? Desafia ele. Olha, eu acho impossível, acho que você não consegue. Faz de um jeito, né, inteligente, que ele não perceba que você está fazendo, que você está brincando com ele. Mas tipo assim, eu ia pedir para você uma coisa, mas esquece, acho que ele não sei se você consegue fazer isso. Desafia. Quando a gente tem o desafio, a gente consegue força, a gente vai muito mais fundo. Então Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Isso também traz pra gente uma vontade, uma força para ir lá fazer. Quando é fácil, perde a graça. Quando tá difícil, aí você fala, oh, conseguiu, que nem no jogo, oh, passei essa fase, agora vou na próxima fase, essa fase tá difícil, oh, agora eu passei. Depois que estava difícil, você consegue passar, isso te dá uma alegria, te dá mais vontade, motivação. Quando a vida é fácil, tudo é fácil, é monótono. Então esse anjo, ele traz isso pra gente, ele testa a gente, mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. Assim também a serpente que está em Gênesis, que fez Adão e Eva pecarem comendo do fruto proibido, está escrito que ela era Satanás. Deus colocou ela lá para testar o homem. Como o Rabbeinu Bechai, ele fala que é mesmo o valor numérico, numerologia cabalística, da palavra Nahash, Hanahash, serpente, também é a mesma numerologia cabalística da palavra Satan, Ha-Satan, o Satanás, que ele era o mesmo. Só que o Satanás, ele se vestiu, ele apareceu numa serpente, mas ele veio testar, desafiar Adão e Eva. Tem um exemplo que nossos sábios trazem para a gente entender melhor o assunto do Satanás. Que na verdade ele é somente um anjo. Ele está cumprindo a vontade de Deus. Deus colocou ele aqui para ele testar a gente. Para a gente ter livre-arbítrio. Para a gente conseguir forças e ir contra. A pessoa que saiu do caminho, depois ele volta para o caminho, ele vai com muita mais força, muita mais garra, muita mais vontade. Quando, por exemplo, Deus coloca o Satanás para ele ocultar um pouquinho Deus, isso é pra gente, tem vezes que quando falta pra gente um pouquinho de Deus, a gente fica com mais vontade, a gente aprecia, uma coisa que a gente tem muito, não tem graça, uma coisa que é rara, oh, dá vontade. Então, um dos assuntos do Satanás é causar isso, causar pra gente mais vontade ainda, de buscar Deus e ir atrás de Deus. Tem um exemplo, que nossos sábios trazem no Talmud, trazido também isso no Zohar, que fala que todo o Satanás, ele é que nem, traz um exemplo assim, de uma parábola. Tinha um rei muito poderoso. Ele tinha um filho que seria o próximo rei, o príncipe. Ele queria ver se esse príncipe estava firme e forte e ele estaria pronto para poder ser o próximo rei. Então ele decidiu fazer um teste. Queria ver se o filho dele era leal, ele tinha lealdade, fidelidade. Então ele chamou uma prostituta, o rei. Falou para a prostituta, olha, você vai no quarto do meu filho, você vai testar o meu filho, vai tentar fazer ele cair na sua. E acabar fazendo um ato com você. Mas o rei fala para ela, eu quero que ele passe esse teste, que ele não caia nesse teste.
Assim também a própria prostituta, ela veio fazer o que o rei pediu, ela não quer que ele caia. Então ela vai lá testar ele, mas todo momento que ela está testando ele, ela está pensando, por favor, não caia no teste. Eu quero que você vai ser o próximo rei. Você esteja pronto. Eu só vim aqui te testar porque o seu pai pediu. Mas eu não quero isso. Eu quero o bem do rei e o seu bem. Assim também é a nossa má inclinação, assim também é o Satanás. Ele vem testar a gente, mas no fundo, ele não quer isso. Ele veio porque essa é a obrigação dele. Ele só faz o que Deus pede para ele. Ele não pode fazer contra Deus. Ele não tem esse poder. Quando ele tirou, Deus permitiu ele tirar a vida dos familiares de Jó. Ele só fez isso com a permissão de Deus. Então, quando Satanás vem pra gente testar a gente, ele está pedindo, clamando pra gente, por favor, não caia nesse teste, isso é só um teste. Para mostrar que você é leal a Deus. Para você te dar mais força, mais vontade de servir a Deus, com mais garra. Essa é a visão do judaísmo sobre Satanás. E não, Satanás não é mais poderoso que Deus. Senão ele seria um Deus? Se o anjo pode ir contra Deus, ele é mais poderoso que Deus? Porque essa é a lição, essa é a grande visão da Kabbalah do judaísmo sobre Satanás. Tá bom? Se você gostou dessa aula, então dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula para mais pessoas. Participe do nosso grupo de Kabbalah que está na descrição desse vídeo, um grupo no WhatsApp, gratuito, que eu vou sempre avisar quando tem nossas aulas de Kabbalah, nossas lives todo domingo e quinta às 8h35 da noite, e todo dia tem conteúdos novos, e também eu sempre coloco conteúdos exclusivos, artigos, vídeos ou coisas mais curtas no nosso grupo de Kabbalah, então vale a pena você participar. Então clique aqui no link que está na descrição, tá bom?